Fala, meus queridos, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou estar aí fazendo uma análise gráfica, tá? Com foco aqui apenas no Price Action, tá? A gente vai analisar os candles, a gente vai analisar também a força compradora e a força vendedora. A gente vai observar regiões, tá? Utilizando suportes, resistências, linhas de canais de baixa, de alta, no caso LTA, LTB. Vamos também utilizar retração de Fibonacci, tá? E no final eu dou uma olhada também rapidamente assim, utilizando as médias móveis, tá? Mas o meu foco nos estudos aqui agora, no momento, a gente vai estudar o preço, tá? O único indicador que eu vou utilizar junto com a leitura do preço, na verdade, eu vou utilizar aqui o volume, tá? Que eu acho muito importante a gente fazer essa leitura junto com o volume. Então bora lá, pessoal. A gente está estudando aqui e hoje a gente vai estudar o dia 6 de fevereiro, tá? Então eu indico a você também fazer isso, tá? Para que você venha treinar os seus olhos, para poder você ficar bom realmente na leitura gráfica. Então dia 6 de fevereiro de 2023, tá? A gente teve a abertura do mini índice aqui nesse ponto, com esse gapzinho de baixa, tá, pessoal? Gapzinho de baixa. Então ele abriu rompendo já uma região de fundo. Olha só, observa isso, tá, pessoal? Tinha um fundo aqui, ó. Vamos marcar esse fundinho aqui. Então ele abriu rompendo esse fundo. Antes de darmos continuidade, é importante observarmos um pouco o cenário macro, tá? Para a gente observar aonde na verdade o preço abriu, para a gente poder ter uma noção se o preço está em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa. Nesse caso aqui, olha só, pegando desse topo, ele veio, deixou um fundo aqui, fez um zigue-zague aqui, ó, foi lá em cima, até tentou mudar a tendência, mas os vendedores foram mais fortes e empurraram o preço para baixo. Observe que aqui já tem 3 toques, ó, uma região de suporte, porém a força vendedora predominou e veio parar aqui embaixo. Aqui novamente ele dá uma consolidada, né? Os compradores tentam fazer o preço subir, mas ele sobe, vai lá na regiãozinha de fundo que foi rompida. Olha só, regiãozinha aqui, ó, que foi rompida, tá? Então que tendência é essa, pessoal? E a força vendedora continuou e parou aqui. Isso aqui, pessoal, é uma tendência de baixa clara, tá? A gente tem uma tendência de baixa. E aí, pessoal, olha só, a gente teve a abertura aqui embaixo, tá? Rompendo esse fundinho aqui, 9 horas da manhã. E aí a gente vê que ele deixou um martelo invertido aqui, né? Não é um martelo invertido bonito, e também não é o lugar, o lugar que ele apareceu não é operável, tá? Tem um alto volume. E aí a gente observa que os candles ficaram trabalhando durante um bom tempo, né? Entre a máxima do dia, tá? E a mínima aqui, ó, aqui renovou aqui a mínima, deixou um martelinho, ó, apesar de ter tido essa rejeição toda aqui, deixou aqui um martelinho nessa região. Aí o preço ficou, ó, trabalhando dentro dessas duas extremidades, tá? Ficou trabalhando dentro dessas duas extremidades, aonde não tinha muito, olha o volume baixo, tá?
E aí a gente observa que a partir desse candle, esse candle aqui teve uma certa força, uma força grande, né? Olha só o tamanho dele, olha só o volume, um volume grande. Aqui, pessoal, é exatamente a fronteira do gap, tá? Então ele veio daqui de baixo, e foi até lá em cima fechar o gap, fronteira do gap, beleza? Nisso a gente vê que da mínima até a máxima, ele chegou a subir 800 pontos, tá? E a gente vê que o preço, ele conseguiu ativar até mesmo um pivôzinho de alta, beleza? E aí a gente vê que o preço chegou na fronteira do gap, e fechou o gap, beleza? E aqui houve uma forte força vendedora, tá? Aonde veio anulando a força compradora, tá? Isso aí é bem interessante a gente observar. A partir desse momento aqui, ó, vamos ver o horário. Aqui foi a abertura das ações, e aí os vendedores se posicionaram fortemente nessa região, fazendo o preço vir aqui para baixo, tá? E tudo aquilo que ele subiu, ele devolveu em 3 candles, pessoal. 3 candles. Então aqui a gente tem a mínima do dia, que foi rompida, e aqui a gente tem a máxima do dia. E aí nesse cenário, pessoal, apesar de estarmos numa tendência de baixa no macro, né, como eu mostrei para vocês, esse pregão aqui simplesmente ele trabalhou em um range, tá? Olha só, ele estava aqui, subiu, desceu, subiu e desceu novamente. Mas observem, pessoal, que ele veio aqui em cima, deixou um topo mais baixo, deixou um topo aqui, um topo mais baixo, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, fundo aqui, ó, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo e mais um fundo aqui. Então a gente vai trabalhar agora com um canal, tá? Um canalzinho de baixa. Então utiliza essa ferramenta aqui. Olha só, se a gente pegar desse topo para esses e ligando os topos aqui, ó, a gente observa que o preço vinha trabalhando dentro dessas duas extremidades. Perfeito, legal, né? Então é uma análise apenas aí, ó, via price action, pessoal. Eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas vamos para cima, vamos analisando aqui. Vou só tirar a extensão aqui desse canal. Meu computador está um pouco lento. Então a gente vem aqui, ó, tira a extensão, aplicar, e aí a gente puxa aqui, ó. Perfeito. Lembrando, pessoal, que isso aqui são duas regiões e não um ponto exato, tá? Então aqui a gente tem uma região de resistência e aqui a gente tem uma região de suporte. Então, se a gente for colocar as médias aqui, a gente vai observar que elas estão sendo rompidas para baixo e para cima, tá? E dentro desse cenário aqui que a gente está analisando, dá para operar? Dá, mas é mais arriscado, certo? Porque digamos que você entra numa venda, olha só, aqui, se você entra numa venda aqui, por exemplo, o stop seria 400 pontos, 460, nada, não tinha o que fazer. Aqui 352, aqui já ficaria mais interessante, ó, 250 pontos até a região inferior do canal daria 680 pontos, tá? Aqui ó, ele testou novamente, seria um stop
mais caro, né? Com risco retorno no máximo de 1 para 1. Então a gente observa que o preço ele vinha trabalhando dentro desse canalzinho de baixa. Olha só, a gente vê que ele vinha aqui, ó, daqui do dia anterior, ó, ele abriu, subiu, aqui, ó, 3 toques embaixo, 2 toques em cima. Aqui nesse terceiro toque você poderia ter vendido, e aí, ó, veio pra cá e ficou nisso, tá? Chegou o horário de almoço aqui, então um cenário bem complicado, né, de se operar, difícil na verdade. E aí a gente teve esse cenário aqui, ó, a gente tem um martelinho no primeiro no candle do dia aqui, ó, a gente tem um martelinho aqui, a gente tem um candle de muita força vendedora, um candle grande, quase engolfou aqui, quase era quase do tamanho do candle positivo. Aqui a gente tem um martelo. Aqui, ó, a gente tem um candlezinho de conotação vendedora em uma região importante. Aqui a gente tem duas torres gêmeas, né, ó, olha só, do mesmo tamanho, tá? Aqui a gente tem mais um candle grande, não é um martelo, não é um candle de força, e não é um candle exatamente de rejeição, mas tem rejeição. Então eu gosto de chamar esses candles que não é um padrão específico de candle de conotação compradora ou vendedora, tá? Apesar dele não ser um padrão específico, ele é um candle de conotação, ele demonstra força naquela direção. Então é interessante as extremidades para a gente operar, beleza? E aí a gente vê que o preço estava formando isso. Aqui ele deixou um martelo invertido em uma região nada a ver, né? Você não vai vender nisso aqui. E aí a gente vê que o preço ganhou força, né, pessoal? Aqui, ó, aqui é a máxima do dia. Eu vou deixar marcado por enquanto, tá? Deixar fininho aqui. Então aqui a gente vê que ele conseguiu desenvolver uma força, né? Olha só, aqui deixou um padrãozinho também igual a esse, ó, de torres gêmeas, tá? O volume estava bem próximo da média aqui, então via price action era compra, tá? Também a gente vê que o preço ele entregou esse movimento que rompeu o canal. Então eu tenho aí uma força compradora nesse ponto, tá? Interessante. Vamos ver se ele vai dar sequência a uma tendência de alta. Então ele volta, né, até a região rompida e respeita essa região, tá? Ele respeita. Então aqui ele começou a subir. Então ele aqui deixou o que? Um fundo mais baixo, né? Marcou um fundo aqui. Então a gente tem aqui um movimento de alta rompendo essa região. Voltou para trocar a polaridade, porque aqui era resistência. Agora essa resistência que foi rompida, ela vira suporte. Porém a gente vê que aqui, ó, o preço não teve força e ele ficou de lado, tá? Até caiu um pouquinho aqui, ó, mas voltou a subir, tá? Rompeu esse topo, mas agora a gente tem esses dois topos aqui, ó, para ser superado, tá, pessoal? Então olha só, se a gente puxar aqui uma resistência desse topo, preencher essa resistênciazinha aqui, olha só, a gente tinha aqui dois toques, tá? Aqui o preço ficou respeitando também, ó. Vou só marcar aqui bem direitinho, suporte e resistência. Concorda comigo que o preço ele fez o seguinte, ó, ele subiu, bateu nesse topo, caiu, bateu na região de troca de polaridade que foi rompida. Aqui era horário de almoço ainda, o preço ficou, ó,
tentou subir, defenderam, ficou fraquinho. Aqui ó, deixou um martelinho com volume ó, em uma região de suporte. Não é um martelo tão bonito, tá? Mas demonstra o que? Força compradora. Então, bora ver. Aqui deixou mais um candle bonito de força com volume. Então os comprados estão demonstrando força. Porém aqui a gente está na cara da resistência. E aí a gente vê que o preço ele segurou um pouquinho aqui, até deixou um candle de conotação vendedora nessa resistência, pessoal. Olha só, com alto volume, beleza? Porém, se atente ao que? Se atente à inversão da tendência. Por quê? A gente vinha numa tendência de baixa, concorda comigo, dentro de um canal, e ele demonstrou toda essa força compradora, que rompeu a linha do canal de alta, fez correção aqui e está ameaçando ativar um pivô de alta, porque mostrou força nesse candle aqui. Então por que tu vai vender aqui? Se aqui também tem um toque, 2 toques, força compradora, respeitou a região aqui ó, de troca de polaridade, talvez aqui é 38,2 de Fibonacci, tá demonstrando força, deixando martelo, deixando candle de força. Tu vai vender nesse candlezinho aqui por causa que apareceu esse candle? Claro que não, né? Então aqui a gente teve ó, ele tentou romper e ativar o pivô, não conseguiu, fez um repiquezinho, mas os comprados estavam com mais apetite e conseguiram ativar o pivô de alta. Então olha só, subiu, corrigiu, subiu novamente. Então ele ativou um pivô de alta. Então isso aqui é a leitura de price action, é a leitura gráfica, é a leitura do preço. Não estou olhando média móvel, não estou olhando outros indicadores que existem aí. Estou analisando aqui o preço, porque a gente precisa ficar bom na leitura do preço. Então, se a gente estender esse suporte aqui, essa resistência para frente aqui, ó, olha como é interessante. A gente tinha aqui, ó, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. A gente tem agora topos e fundos ascendentes, tá? A gente tem também, pessoal, olha só que legal. Eu vou apagar aqui esse canal e vou agora fazer o seguinte. Se a gente pegar a linha do canal e marcar aqui, ó, e ligar os fundos e os topos, a gente tem aqui, ó, uma LTA, perfeito. Você pode marcar ela aqui em cima, como você pode marcar assim, como você pode também utilizar a ferramenta de canal e marcar dessa forma aqui, ó. Eu gosto de marcar assim, sabe? Essas faixas, porque fica melhor, digamos assim. Então a gente tem esse canal, essa linha de tendência de alta aqui, ó, que ele formou. Então aqui a gente tem, ó, o início da linha de canal, da linha de tendência, 2 toques, 1 toque, 2, 3, e aqui foi o 4º toque, junto com região de troca de polaridade, pessoal. Então, olha só. Então aqui nesse ponto, você deveria comprar de olho fechado, tranquilamente. Nessa região aqui, ó. Porque além da linha de tendência de alta, você tem uma região que era resistência. Você tem o preço recuando até essa região, tá?
E nessa região aqui você tem o preço fazendo uma correção até chegar nela. Olha só, pessoal, a gente tem forte impulso comprador e candles. Olha só, deixa eu só ajustar aqui o meu volume. Olha só, a gente tem esse preço caindo até essa região fraco, tá? Com candles fraco. Olha só, candle de indecisão, candle de indecisão, tá? Candles fraco. Aqui a gente já tem um martelo bacana, um martelo com alto volume, aonde você poderia ter comprado e tinha sido talvez estopado, porque ele continuou caindo, continuou. Aqui ele deixou quase um martelinho, um candle de rejeição, mas o volume está baixo. E aqui a gente vê que esse candle ele vai saindo dessa região e o volume está começando a subir. Então, pessoal, aqui a gente tem uma bela confluência para a gente pensar em compra. Isso não quer dizer que você não vai levar stop. Claro que vai levar stop, mas você está entrando numa região que tem sentido, e aí o preço ele sobe, tá? Então se você tivesse entrado aqui, talvez tinha levado um stop, beleza, mas se você tivesse pegado aqui, por exemplo, você teria ainda feito 500 pontos aqui nesse últimos candles do dia. Então, voltando aqui, recapitulando um pouco a nossa análise gráfica, tínhamos um canal de baixa, como eu marquei aqui para vocês. Tínhamos um canal de baixa aqui, bem legal, tá? E depois a gente teve aqui inversão de tendência, tá? Aonde ele formou aqui mesmo, até mesmo um canalzinho, ó, um canalzinho de alta, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dessa aula aqui de Price Action, tá? No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês, dando continuidade aqui, ó, no dia 7 de fevereiro, tá bom? Então a gente estudou aqui o dia 6 e amanhã a gente estuda aí o dia 7, tá? É um pouco cansativo, mas a gente vai estudar e focar o máximo possível. Então é isso aí, pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.